Nessa aula vamos redirecionar o usuário, caso ele seja autenticado ou não, e vamos fazer algo bem simples. Se o usuário está autenticado e tem o token, mandamos ele para home, senão ele irá para a página de login. Eu poderia até fazer um off-guard do Angular, onde colocamos uma função em uma rota lá no nosso App Routing Module, e essa função seria executada antes da gente entrar em uma rota, e dependendo do retorno, ele deixa renderizar essa página ou não. Mas no nosso caso, o usuário não tem nenhum controle sobre as rotas e a barra de URL, então não precisamos de uma tecnologia dessas apenas para segmentar o usuário, para saber em qual página ele pode acessar ou não. Seria matar formiga com uma bazuca. Então, sendo assim, no nosso App Components, eu posso fechar tudo aqui. Eu estou com o servidor rodando, tá? Eu só fechei o meu terminal aqui, mas o servidor está rodando normalmente. Eu vou na nossa página de App Components aqui, na verdade, o nosso TS do App Components. E aqui, como ele é o primeiro componente a ser renderizado, é o lugar mais lógico da gente fazer essa verificação se o usuário tem que acessar uma rota ou outra. Então, para a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, eu preciso, no meu constructor, injetar aqui no private de storage, que vai ser o meu storage do Angular, aqui. Deixa eu ver se ele está no lugar certo. Não, ele não importou, então calma aí. Ele tem que ser importado de arroba, então aí, import storage from arroba ionic barra storage, que a gente já instalou, tá tudo certo aqui. Eu preciso também do meu private route, que vai ser o nosso router. Na verdade, router, né? Route a gente usa normalmente para o activated route e router aqui para o nosso router do Angular. E também preciso do meu serviço de autenticação, então private out, auth service. Pronto, tudo certo nos meus imports aqui. E agora vamos criar aqui uma propriedade chamada, pode ser desabilita menu. Vamos criar aqui em cima, então private. Na verdade vai ter que ser público, porque eu vou ter que usar no meu HTML aqui do meu app component. Então é public. Vai ser um observável, então sempre que é um observável a gente coloca esse cifrão na frente. É mais uma convenção, não é obrigatório, mas é fácil de identificar que é um observável assim. Desabilita menu, que ele vai ser então observable, que eu vou importar aqui. Ele é observable do tipo boolean. E vamos fazer aqui, nós vamos ter esse observável desabilita menu, porque o usuário vai poder puxar o menu com o swipe no celular. E não queremos que ele puxe o menu se ele estiver na página de login. Hoje o swipe do menu está desabilitado, mas a gente quer habilitar, deixar isso de forma fácil. Então vamos tratar dinamicamente isso para a gente habilitar o swipe gesture. Agora no nosso ng-init, vamos chamar um método aqui, initialize app ng-init aqui abaixo. Vamos chamar um método, vai ser o this.inicia página. Então ele vai iniciar a primeira página aqui. E esse método inicia página é o que vai verificar se esse usuário está logado ou não. Então vamos criar aqui inicia página, que ele não vai ser um método assíncrono nem nada, vai ser um método comum. E aqui dentro, a primeira coisa que eu quero fazer é atribuir ao this.desabilita menu o this.auth.desabilita menu. Essa propriedade ainda não existe lá, vai dar um erro aqui, óbvio. Nós já vamos criar, porque o que nós vamos fazer? Lá vai ser um observável que eu vou atribuir aqui ao meu desabilita menu. Ele vai ficar observando, ele vai ser como se fosse uma extensão desse observável que está lá, que é lá que nós vamos gerenciar o estado dele, que nós vamos gerenciar se o menu está ativado ou não, dependendo do usuário, se ele fez login, ou se ele fez sign up, ou se ele fez logout. Então vai ser o nosso método de out que a gente vai fazer isso, e as mudanças lá propagam para qualquer outro observável, que no caso vai ser esse desabilita menu local que nós temos aqui no App Components. Então a primeira coisa que eu faço abaixo dele é chamar o storage, que eu vou dar um get no meu token. E se o meu token existe, né? Se um then, então eu vou pegar um token. Então é bem simples aqui. O que eu vou fazer? Opa, o token deveria ser aqui e aqui. Pronto. O this.auth
.set menu state, que também é uma função que vamos criar ainda, é um método que vamos criar. O que ele vai receber aqui? Ele vai receber o contrário, vamos inverter aqui o valor do meu token transformado em um booleano. Então aqui, só para seguir a lógica, o desabilita menu, ele tem que ser basicamente o contrário do token. Se o usuário não tem um token, ele vai fechar esse menu, ele desabilita esse menu. Se o usuário tem um token, então ele habilita o menu. E abaixo aqui eu vou chamar se tem token, ele tem o token. Se ele tem o token, eu vou mandar ele para a minha página de início. Então this.router.navigate, passando aqui então para o meu array 1/início, porque ele é a raiz aqui, e eu vou dar aqui as opções de replace URL para ele limpar o meu histórico, se o usuário já navegou de alguma outra forma, se tem algum histórico salvo lá de alguma forma, eu limpo com esse replace URL, se não, this.route.navigate para /login e também como um replace URL em true. Já temos aqui basicamente tudo certo, o nosso app component. O que a gente precisa fazer agora, então, é trazer isso para o nosso app component HTML. E aqui no app component HTML, o que eu quero fazer primeiro? Eu vou remover todos esses lifecycle hooks do nosso menu. A gente não precisa deles aqui. Se você quiser, comente, se quiser, pode remover, o que for melhor para você. Eu vou remover porque eu acho mais fácil. Você já entendeu como é que funciona esses lifecycle hooks aqui. Posso apagar aqui também, porque eu não preciso deles. E aqui, no meu Ion menu, então, só para ficar melhor aqui de visualizar, eu tenho o Content ID, eu tenho o type dele que vai ser push, eu tenho o side que é start, que é para ele vir do lado esquerdo, o swipe gesture eu vou passar para true, ou seja, ele pode puxar para habilitar o menu, que é bem comum a gente ter isso em mobile. Você poderia não deixar, não tem problema, mas aí não precisaria fazer tudo isso que eu estou fazendo agora aqui. E eu quero aqui passar o disable, então para o disable eu quero passar o meu desabilita menu e eu vou passar o pipe de async para o próprio Angular assinar esse nosso observável e só retornar o valor dele aqui. E daí, quando destruir a aplicação, ele já remove o observável automaticamente. Ele está dando um erro porque está falando que é um promise. Aqui eu estou importando o observável do Zen Observable. Não conheço a biblioteca, não preciso dela aqui. Não é observável daqui, é observável do RxJS. Deixa eu só trazer ele direito aqui. Vamos lá, certifique-se que aí também importou o observável do RxJS. Se eu vir agora aqui tudo certo, desabilita menu. Tá, tudo certo, posso salvar aqui. E agora, basicamente, aqui no nosso app component está tudo certo, tanto no HTML quanto no nosso component. Vamos agora para o serviço de autenticação. Deixa eu só me achar aqui, serviço, auto-service. Vamos para o serviço de autenticação, deixar ele por último aqui para ficar um pouco mais fácil. E a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar no nosso menu. Então aqui acima, eu vou criar aqui um private desabilita menu subject, que ele vai ser um behavior subject do tipo boolean e ele vai ser um new behavior subject. Eu já explico o que é o behavior subject, se eu não expliquei em nenhuma aula anterior aí, eu já vou explicar, como eu não lembro. Deixa eu ver se o behavior subject está do jeito certo. É behavior, coloquei behavior. Behavior subject, e aqui então eu vou criar meu public, não é desabilita, desculpa. Agora sim, vamos lá. Um observável de desabilita menu, que ele vai ser então do tipo observable. Vamos ver se ele está puxando no lugar certo. RxJS. Tá, agora sim, do RxJS. Observable de boolean, que ele vai ser um this.desabilita menu subject.asObservable. Então, o que a gente está fazendo aqui? Esse behavior subject ele serve para emitir valores
e eu consigo assinar como um observável. Então, esse desabilita menu subject é o que a gente vai utilizar para poder mudar o valor do nosso menu. Quando fizer um login, eu tiver com token, então eu vou habilitar o menu. Quando eu fizer um logout, eu vou desabilitar esse menu. E esse behavior subject é o que serve para a gente emitir valores, é como um event emitter aqui. Que daí eu consigo, com o observável, assinar ele como se fosse observável. Então toda vez que esse menu subject emitir um valor, esse meu desabilita menu automaticamente vai pegar esse valor novo como observável e tudo que está assinando também, tudo que está sendo uma cópia aqui, que está pegando essa instância, vai também receber o mesmo valor. A gente está propagando os valores pela aplicação utilizando aqui o Behavior Subject. Agora, o que nós precisamos é criar o nosso set menu state, que ainda não temos aqui. Então, aqui no final, eu vou chamar set menu state. E o que ele vai receber aqui? Ele vai receber um novo estado do nosso menu. Aqui não dá para a gente traduzir de uma forma muito fácil, porque state vem de state management, então é muito comum chamar de state. E o menu, beleza, a gente sabe que é o menu, mas o set é porque eu estou setando um novo, estou atribuindo um novo valor. E o state aqui eu posso até colocar como estado, não tem problema. O estado vai ser um boolean, vai ficar mais fácil a gente entender aqui que eu estou alterando o estado do menu. E aqui eu vou chamar this.desabilita menu subject, que eu vou dar aqui um next. Esse next é o que vai emitir o próximo valor. E qual é o próximo valor que eu quero emitir? O meu estado, que eu acabei de receber aqui. É estado, não estado. Então, o meu estado que eu acabei de receber aqui. Mas como eu vou alterar o estado desse menu? Eu preciso alterar ele de acordo com o login e criação de conta, e futuramente também com o logout. E para isso eu vou criar um outro método que vai servir para alterar o estado do usuário também, que seria o estado do nosso usuário, que nós temos no nosso banco de dados, então no nosso local storage, no nosso banco local. E para isso eu vou criar aqui uma função privada que vai ser assíncrona e vai chamar setUsuário_state. Estamos setando o estado do usuário novo. E o que ele recebe aqui? Um out. Out usuário, que é basicamente aquele out usuário que a gente devolve lá no nosso GraphQL. E ele é do tipo token, que é uma string, e um usuário, que é um partial de usuário. Nós temos aqui então o nosso método. E o que esse método vai fazer? Eu vou dar um await. Eu preciso importar o meu storage aqui que eu não importei ainda. Então private underline storage, que ele vai ser aqui o storage do Angular. Cadê? Ionic Storage aqui. Tá certo, Ionic Storage, beleza. Então aqui abaixo eu vou dar um await this.storage.set, que eu vou setar aqui o meu token com o meu out usuário.token. E também agora um await de this.storage.set usuário. E eu vou setar aqui o out storage, out usuário.usuário. Beleza, e o que mais eu vou fazer aqui? Eu vou redirecionar esse meu usuário para a página de início. Então eu preciso ter o meu router aqui também. Private underline router, que vai ser o router do Angular, que vai ser aqui this.underline router.navigate para a minha página de início. E aqui passando então um replace URL de true. E finalmente, por último, eu vou setar o estado do menu, this.setMenuState de false. E por que false? Porque eu não quero desabilitar o meu menu. E vamos lá, agora o que a gente precisa é só alterar os nossos métodos aqui acima. Então, para o método de signup, o que eu vou fazer? Eu vou remover aqui esse console log. Eu vou chamar aqui acima do meu console log o await this.setUsuário_state, setUsuário_state. E aqui o que eu preciso passar? Eu preciso passar o meu data
Porém, o data, ele traz dentro uma propriedade que vai ser o nome da mutation que a gente está chamando. Ele não está trazendo dentro do data já os dados do meu usuário. Então, o que eu preciso fazer? Aqui no signup, a gente precisa passar aqui dentro, pegar por string o create usuário, que ele vai retornar aqui. Ele está me dando um warning, está falando que eu não posso ter string literal para acessar os dados de um array. Então aqui no tslint config, eu vou aqui no string, eu não tenho no string literal, então eu posso passar em qualquer lugar aqui no string, no string literal, que eu posso passar como false. Eu posso salvar. Se eu vir aqui, ele ainda está dando, aqui não está alinhado, então vamos alinhar aqui e tudo certo. O error eu vou deixar ainda dando o error aqui. Aqui não é error login, é error signup. Pronto. E agora para o meu login a mesma coisa. Eu posso apagar aqui os dados. Eu vou aqui dar um await. Await. Aqui ele não está alinhado. Então vamos alinhar aqui. Um await. Opa. De this.setUsuário_state. Passando nele aqui o data de login, que vai ser então o meu token e o meu usuário. Aqui ele está como tipo unknown. Se você quiser, você pode criar uma tipagem, pode criar aqui uma interface para isso. Então vamos salvar aqui também. E pronto, está tudo certo. Vamos testar. Eu estou com o meu servidor rodando já, creio eu. Está aqui rodando. Deixa eu só ver se não tem nenhum erro aqui. Aqui também não. Aqui tudo certo. Então estou aqui com a minha página de login. Pode ver que eu não consigo puxar o menu. Eu estou aqui num Pixel 2XL. Quando fica essa bolinha aqui, então é porque eu já estou com gesto, né? Eu estou com gesture, então eu consigo dar swipe, eu consigo puxar, como se fosse um toque do dedo mesmo. Pode ver que eu não consigo ativar esse menu de forma alguma. E aqui, se eu passar gabrielbarreto@ionic.com e 123456, eu tentar entrar. Fui para minha página de login. Agora eu tenho o meu swipe, eu posso puxar aqui e também tenho aqui em cima o meu menu habilitado. Como eu não tenho logout, se eu vir aqui em Application, eu tenho aqui no meu IndexedDB, o Ionic Storage, a Ionic KV, eu posso remover aqui, vamos remover os dois, pode dar um delete aí. Se eu der um F5, ele já me redireciona automaticamente para a página de login e não me deixa puxar o meu menu. Então tudo certo aqui, está funcionando perfeitamente o nosso login. A criação de conta a gente vai testar ainda mais para frente com o método de logout. E feito, com isso já temos nossa parte de autenticação da aplicação 90% finalizada. Agora só precisamos fazer o logout da página, testarmos todos os cenários e praticamente terminaremos essa sessão.